Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, eu gostaria de terminar a ministração que eu comecei na semana passada. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, estamos nessa série de mensagens falando sobre consagração, vivendo sob a glória de Deus. E nós vimos na semana passada esses primeiros versículos e vimos que a consagração a Deus ela é voluntária. O texto começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é um condicional aí, se. Então a consagração não é uma imposição de Deus. Ele nos chama, Ele nos convida, Ele deseja, mas Ele espera que você faça isso, ok? Ele te chama, Ele te ordena, mas Ele deseja que isso seja feito de todo o coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, ela é voluntária, mas também a consagração ela é definitiva, ela é irrevogável. Uma vez entregue a Deus algo, aquilo não pertence mais a você. Lembra de Ana, quando entrega Samuel ao Senhor? Ela nunca mais ficou com ele. Ela o teve até que ele desmamasse, mas depois não pertencia mais a ela. Isso é consagração. É quando a nossa vida é toda dele. Quando nós rendemos todo o nosso ser para Ele e para sempre. Não tem volta. Cortamos as cordas e quebramos a ponte que nos fazia transitar para o pecado e para o mundo. Agora somos totalmente de Cristo Jesus. Isso é consagração. Só que a consagração ela é diária. Ela não é um evento. Eu lembro de uma vez, uma senhora veio aqui na igreja com um bebê recém-nascido, faz pouco tempo, e disse assim: pastor, você pode orar consagrando a minha filha ao Senhor? Eu falei: posso sim. E eu falei, naquele momento que estava orando por aquela criança, eu disse para a mãezinha, eu falei: olha, a consagração é algo que nós fazemos todo dia, é algo que nós ensinamos a amar a Deus, fazemos essa criança conhecer a Deus, e criamos a criança no caminho do Senhor, e ensinamos a orar, a ler a Bíblia, enfim, isso é consagração. Consagração não é um ato de um dia, não é um evento de um momento, mas consagração é todo dia, e cada dia a sua consagração, os problemas, as lutas, as tentações, doenças, seja lá o que for, vão testar, vão provar a sua consagração, ok? Então ela deve ser diária, mas também ela exige arrependimento, foi o que nós vimos. Que a verdadeira consagração exige arrependimento. O texto vai falar de se converter dos seus maus caminhos. Tem que ter arrependimento. Não existe consagração sem arrependimento. Consagração é quando você está indo numa direção e agora você aponta na direção de Deus e diz: agora minha vida é dele para sempre. Isso é consagração. Não existe consagração sem arrependimento. E vimos também que consagração é perder o controle. É perder o controle da sua vida para Deus, render-se a Deus e deixar com que Ele governe a minha vida, direcione a minha vida. E então nós vamos orar como Jesus: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E depois disso nós vimos o caminho de Deus para a consagração. O caminho de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu falei que não é que alguém te humilha, ou que a situação te humilha, porque nós podemos estar em sofrimento sem estar humildes diante de Deus, podemos estar humilhados sem ser humildes. As circunstâncias difíceis nos humilham, mas o nosso coração pode não estar humilhado, e nós não temos como nos aproximar de Deus a não ser humildade, porque Deus, a Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo, Ele não permite que o soberbo se aproxime dele, mas Ele beija o humilde, diz as Escrituras. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, então diante do reconhecimento da minha queda, do meu estado de humilhação, eu me humilho diante de Deus, reconheço diante dele, então eu oro sob essa humilhação. Eu oro confessando a minha culpa, o meu pecado, e então eu busco a face de Deus, não as mãos dele, não o que ele tem para dar, mas
a pessoa de Deus, que foi o que de grande, de verdade você perdeu. Tudo que você perdeu foi o Senhor. Quando a sua vida não é consagrada a Deus, você perdeu a Deus. E não tem nada pior que perder a Deus. Não tem um desastre maior na vida do que perder o próprio Deus. Você pode estar muito bem de saúde, de tudo, mas se você perdeu a Deus, que é a sua vida? Deus é o tudo em tudo, e se converter dos seus maus caminhos. E o próprio Deus está falando isso para Salomão. É Deus que dá esses passos, é Deus que conduz esses passos, é Deus que nos dá na sua graça, no seu amor. Deus quer tanto que você retorne para Ele, Deus quer tanto que você se consagre para Ele, que Ele já te dá os passos certinhos, didáticos, para você seguir um a um e viver ao lado dEle para sempre. Mas agora eu queria meditar com você na parte B desse texto, na ação de Deus diante da consagração. Olha o versículo 14, 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome permanentemente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui, antes de eu entrar no texto, deixa eu dizer algo para você. Quando você for ler a Bíblia, dê ênfase àquilo que a Bíblia dá. Leia o texto dando ênfase naquilo que o texto está dando ênfase. Leia o texto com carinho, devagar, para que você, é igual uma sobremesa, você, o Criador de todas as nações, que governa os céus e a terra, o eterno e perfeito em bondade e em misericórdia, é que está dizendo: eu ouvirei dos céus. Veja a graça de Deus, Ele está distante de mim, de você. A ideia do texto é essa, que Deus é o Altíssimo para sempre. Ele está, como o próprio texto vai dizer do capítulo 6 vai dizer que nem os céus dos céus podem conter a glória do Senhor. Você imagina se Deus pode habitar numa casa, se nem todo o universo contém a pessoa da majestade, da glória de Deus. Você imagina uma casa, ainda que ela tivesse coberta de ouro por dentro e por fora, como estava. Mas nem os céus dos céus. Mas quando o povo de Deus se humilha diante do Senhor, quando o povo de Deus busca o Senhor, eu ouvirei dos céus. Veja a bondade de Deus, veja a graça de Deus aqui. Esse Deus que está olhando para dentro do seu coração, Deus que está ouvindo o que você está dizendo, esse Deus de toda misericórdia, Ele ouve dos céus, Deus ouve pecadores. Meu irmão, isso é um milagre enorme e extraordinário, que Deus ouça um pecador, mas é um milagre dos milagres, quando Ele nos dá o caminho para voltarmos para Ele, quando Ele atende, quando Ele ouve a nossa oração. Deus sabe, meus irmãos, e aqui está algo surpreendente de Deus, é que Deus está dizendo isso para Salomão aqui no capítulo 7, e quando você transita pelo livro de 2 Crônicas, esse livro vai terminar com o povo de Israel praticamente destruído
indo aos poucos para a Babilônia. Jerusalém totalmente queimada e destruída. Esse templo, coberto de ouro por dentro e por fora, está todo destruído no chão, não ficou pedra sobre pedra. Os babilônicos vieram e levaram tudo, e destruíram tudo, toda a riqueza. A nação de Israel estava toda destruída. Deus já sabia o que ia acontecer. E antes que acontecesse, Deus está alertando o seu povo. Antes que acontecesse, Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, ao quebrantamento, a não se perder no caminho. Oh, meus irmãos, veja, Deus sabe da nossa vida inteira. Ele sabe das nossas falhas, desvios, fraquezas. Ele sabe quando você vai vacilar na fé. Ele soube de todos os seus pecados e sabe daqueles que vão acontecer. Ele sabe de tudo. Mas o amor dele é maior do que os nossos pecados. Onde você vai encontrar isso? Me diz aonde você vai encontrar isso. Um amor e uma graça que superam os nossos pecados. Ele sabe das nossas quedas, das nossas tragédias. Mas antes mesmo que aconteça, na realidade aqui, 400 anos antes de acontecer, Ele está dizendo o que vai acontecer. E Ele está dizendo: o caminho de vocês retornarem para mim é esse aqui. Como Deus tem prazer no arrependimento, como Deus tem prazer, alegria, satisfação no retorno, na consagração do seu povo a Ele. Como Deus ama isso, meus irmãos. E Deus, o que Ele quer não é uma grande estrutura. As grandes estruturas nos fascinam. De repente você entrou num grande aeroporto, ou num shopping muito grande, ou num prédio recém-feito com toda a tecnologia. Você fica admirado, boquiaberto daquilo. Você fala: meu Deus, que coisa extraordinária isso aqui. Olha só tantas coisas, aquilo, você fica vislumbrado com aquilo. Mas Deus olha para aquele templo, se agrada da festa, se agrada da beleza, mas Deus não quer isso. Antes disso, o que Deus quer, como disse Joel, no capítulo 2, versículo 12, ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, e com pranto rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do castigo. É isso que Deus quer. Deus alerta eles daquela grande estrutura. Não é isso. Quando Deus quer morar no meio do povo de Israel, Ele não pede para construir um palácio, Ele pede para construir uma barraca. Os céus são dele, a terra, o estrado dos seus pés. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, os universos inteiros e tudo que neles há. Nada que nós façamos impressiona a Deus, a não ser que nos humilhemos diante dele. Isso é o que impressiona o Senhor, uma grande fé. Alguém que de fato e de coração retorna a Deus. Esse livro de Isaías começa com culto e termina com culto. Começa com culto que está lindo, maravilhoso, nesse templo aqui. Fazia poucos anos que esse templo tinha sido erguido. Ele estava em todo o seu esplendor e beleza. E Deus diz: a vida de vocês não condiz com o louvor que vocês cantam, as orações que vocês fazem. Então, quando vocês oram, eu tampo o ouvido. Quando vocês louvam, eu fecho os olhos.
porque eu não posso aceitar uma vida de pecado com culto. E então o final do livro de Isaías, no último capítulo, Deus, falando do culto, chama o povo novamente ao arrependimento. Ele diz: ainda assim, diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Eu não sei se você já teve a experiência de orar quebrantado diante de Deus, de orar diante de Deus com seu coração totalmente rasgado, quebrado, contrito diante do Senhor. E você então começar a tremer, literalmente seu corpo começa a tremer diante de Deus, de arrependimento, de quebrantamento, de tristeza, de retorno a Deus, de desejo por Deus, em lágrimas diante do Senhor. Espero que essa tenha sido a sua experiência muitas vezes, meu amado irmão, muitas vezes. Mas tremer diante da palavra de Deus, olhar o texto e o seu coração tremer, dizer: meu Deus, eu preciso viver a tua palavra, eu preciso amar esta palavra. Essa palavra é tudo que eu tenho dado por ti. Esta palavra preciosa, amada, querida, eu não posso me desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos posso eu retroceder dessa palavra. Senhor, me ensina a obedecer a tua palavra, tremer diante da tua palavra. E então ele vai falar do culto: o que imola o boi é como comete um homicídio, o que sacrifica um cordeiro é como quebra o pescoço de um cão. E ele vai dizendo: esse culto que vocês estão fazendo, para mim é extremamente ofensivo, não é nada disso que eu quero. O culto que eu quero é esse aqui: para este homem eu olharei. Alguém que tem um coração quebrantado tem a atenção de Deus. Chamou a atenção do Senhor. Não é a sua arrogância, a sua inteligência, as suas capacidades, sua força física, ou seja lá o que for. O que chama a atenção de Deus não é o dinheiro, não é o título. O que chama a atenção de Deus, os olhos de Deus, estão sobre aqueles: para este homem olharei, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Não é simplesmente uma aflição, é aquele que quebrantou o seu coração diante de Deus, que rasgou não suas vestes, mas que rasgou o seu coração diante de Deus. Esse tem os olhos de Deus sobre ele. Não são as obras e ofertas de remorso para tentar comprar a Deus, mas corações arrependidos que tremem diante da palavra de Deus. A ênfase de Deus em ouvir a oração encontra-se na repetição do versículo 15. Olha o versículo 15 comigo. Versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus está olhando para a alma de cada um dos seus filhos e de todo aquele que se humilha na sua presença. Deus está sensível a todo aquele que se volta para Ele em arrependimento. Ele se inclina para ver se há verdade e sinceridade no meu e no seu coração. Ele sabe exatamente quem somos. Meu irmão, como nós vimos na semana passada, aqui tem uma festa onde 22 mil bois estão sendo sacrificados e feito churrasco. 22 mil bois. Além desses 22 mil bois, tem mais 120 mil ovelhas
para um churrasco que está sendo feito para a consagração daquele templo. Eu acho que você não tem nem ideia, e nem eu, de quanta carne é isso. E o texto sagrado é que vai dizer aí no capítulo 6, no capítulo 7, a quantidade de bichos, de animais que estão sendo mortos para o churrasco, e o povo inteiro, a nação inteira de Israel comendo. O templo está coberto de ouro, e por dentro e por fora, mas a atenção de Deus tem aquele que tem um coração humilhado, arrependido, que sinceramente busca a Cristo Jesus. Para este homem eu olharei. Se você tem esse coração, saiba, Deus está olhando para você. Você chamou a atenção de Deus. Nós buscamos grandes estruturas, eventos sofisticados, lugares suntuosos, mas Deus busca algo mais raro do que o ouro e que joias preciosas. Corações humilhados e arrependidos. Então eu ouvirei dos céus. Segunda coisa que Deus vai fazer: perdoarei os seus pecados. Eu quero dizer para você que recriar o universo inteiro, com todos os sóis, galáxias, estrelas, planetas, é mais fácil do que perdoar uma mentira. É mais fácil recriar todo o universo do que perdoar um único pecado. Porque para perdoar um único pecado, o Pai teve que nos amar. O Filho teve que se sacrificar. E o Espírito Santo teve que ressuscitar o Filho e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos fazer nascer de novo. Uma trindade, o próprio Deus, precisa entrar na história e na nossa vida para perdoar os nossos pecados. É necessário um Deus 3 vezes santo para perdoar os nossos pecados. É a entrega do seu único Filho, sangrando até morrer naquela cruz. Por isso só Deus, na pessoa do seu Filho, pode perdoar o pecado. E Jesus iria morrer daí a 1100 anos, aproximadamente, depois que esse templo foi feito. Depois de 1000 anos, mais ou menos, Jesus ia entregar a sua vida naquela cruz. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Jesus está curando aquele homem, aquele paralítico, e diz para ele: perdoados são os teus pecados. E então os fariseus disseram: o que ele está dizendo? O que ele diz é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E os fariseus estão certos, certíssimos. Cada sacrifício, cada animal morto, todos esses sacrifícios mostram que só Deus pode perdoar pecados, que só Deus pode purificar o pecado, que só Deus pode agir contra o pecado. Nada do que façamos, boas obras, bom caráter, nada disso pode perdoar nenhum dos nossos pecados. E os fariseus nesse sentido estão certos. Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam em seus corações, disse-lhes: porque arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, que o Filho de Deus, tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Marcos capítulo 2, versículos 7 ao 12. É isso, irmãos. Só quem pode perdoar pecados é Jesus. E perdoarei os seus pecados. Todo aquele que se aproxima de Deus através do sangue de Jesus tem o perdão dos seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma dívida
não pode ser cobrada duas vezes. Deus seria infiel e injusto se Ele cobrar uma dívida duas vezes. Você tem uma dívida eterna com Deus, humanamente impagável. Cristo sofreu e morreu naquela cruz, carregando no madeiro cada um dos meus e dos seus pecados. Todos os nossos pecados estavam naquela cruz, sobre o Filho de Deus. E Ele pagou cada um deles morrendo em nosso lugar. Aquela cruz que era nossa eternamente, aquele inferno eterno que era nosso, Ele tomou sobre si. Então Deus é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele não pode cobrar de você uma dívida que o seu Filho pagou com sua vida naquela cruz. Então por isso que 1 João vai dizer que Ele é fiel e justo. Fiel ao que o seu Filho fez, e justo pelo que o Filho Santo de Deus fez. Justiça na cruz. Jesus, a justiça de Deus. Ele é fiel e Ele é justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então o pecado, eu perdoarei os seus pecados. Cristo perdoa qualquer pecado, de qualquer natureza, porque Ele carregou sobre si a iniquidade de todos nós. Não há pecado que Ele não perdoe. Só tem um pecado sem perdão: aquele que rejeita a salvação. Esse é o pecado para a morte. É quando a pessoa sabe quem é Cristo, sabe o que Cristo fez, e essa pessoa continua negando a Cristo, indo para longe de Cristo, vivendo no pecado, abandonou a Cristo, voltou as costas para Cristo, não quer Cristo. É alguém que se afoga, alguém joga algum objeto, uma boia, para que essa pessoa não se afogue e não morra ali. Essa pessoa joga a boia para longe de si, porque diz para si mesmo: eu vou me salvar aqui, sozinho. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu me salvo por mim mesmo. Esse morre. Esse não tem como ser salvo. Esse é o único pecado que não tem perdão. Qualquer um. A Bíblia diz, Jesus disse: todo aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Nunca estará no inferno alguém que sinceramente veio a Cristo e tenha sido rejeitado por Ele. Nunca, nunca, jamais estará no inferno alguém que veio a Cristo e Cristo disse: eu não quero você, e lançou essa pessoa fora. Jamais. Todo aquele, não importa a condição, não importa o pecado, não importa absolutamente nada, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Então quando você vem a Cristo, não importa a natureza do pecado, não importa a intensidade do pecado. Eu vivi uma vida inteira no pecado. Se você vier a Ele, Ele jamais te lançará fora. Não importa a profundidade do seu pecado, nem a extensão dele, quão terrível foi o seu pecado, nem por quanto tempo você tenha vivido nele. O Senhor perdoa os pecados. Cristo perdoa quando as pessoas não te perdoam. As pessoas podem até não te perdoar. Não, o que você fez não tem perdão. E as pessoas, o ser humano em si tem limites para perdoar. Não conseguem ultrapassar aquele limite, a não ser pela graça de Deus. Mas Deus tem perdão para todo pecador. Cristo perdoa eternamente os seus pecados. Dos seus pecados jamais me lembrarei, como diz Hebreus 8:12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E olha o versículo 16 do nosso texto: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Olha o perdão de Deus maravilhoso. Deus escolheu aquele lugar, mas colocou uma condição: se vocês não andarem segundo a minha palavra, eu mesmo vou destruir esse lugar, esse templo. Lembra Jesus entrando no templo? E os discípulos dizendo: Senhor, olha que pedras, que coisas maravilhosas. Era um templo, não era esse que exatamente que nós estamos vendo. Era o templo de Herodes, esse aqui foi destruído no final do livro de 2 Crônicas, como eu disse para você, e foi reconstruído. E ele foi
acrescentado, mobiliado, ampliado, até na época de Jesus. E Jesus disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos ficam espantados, porque isso arremete exatamente ao exílio babilônico, que tinha acontecido 400 anos antes. Então aquilo suscitou neles um medo terrível. Eles disseram: conta para a gente quando isso vai acontecer. E então Jesus vai contar para eles. O próprio Senhor Jesus entrou no templo e disse: vocês fizeram da casa do meu pai uma caverna de ladrões. Isso aqui perdeu a função, isso aqui não tem mais sentido de ser. E ele diz: aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ele amaldiçoou o templo. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Meus irmãos, essas estruturas, elas têm uma funcionalidade. Agora, a igreja, comprada pelo sangue do Filho de Deus, Deus jamais abrirá mão dela. Deus jamais desistirá da sua igreja. Pelo contrário, a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, ela é santificada, ela é escolhida. Se Deus escolheu um lugar e depois o destruiu porque o povo pecou, Deus que escolheu a sua igreja, escolheu a sua vida, meu amado irmão, e a minha, Ele vai zelar de você até o fim. Ele vai cuidar de você, Ele vai santificar você. Olha, o objetivo do perdão é a santificação, é uma nova vida, é pôr sobre você o nome eterno de Deus. O nome de Deus é o caráter de Deus, é a vida de Deus, os atributos de Deus na sua vida. A igreja deve ser o espelho de Deus para o mundo. A igreja deve refletir a glória de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a vida de Cristo. Nós somos cristãos, devemos refletir Cristo para o mundo. Isso é ser cristão. Cristão é viver como Cristo, é pensar como Cristo, é agir como Cristo, é falar como Cristo. Isso é ser cristão, é imitar a Cristo, é seguir a Cristo, é aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é ter o nome de Deus sobre você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, carregar o nome de Deus, é isso. Não é simplesmente ter um nome sobre a gente, ou dizer, ou ser nominal, ou nominalmente cristão, não é isso. Ter o nome de Deus em você é viver como Cristo. Isso é ter o nome de Deus. Não como Pedro, que disse quando estava sendo ali provado: eu não conheço esse homem. Não, eu não sou um dos discípulos. Do que é que você está falando? 3 vezes. Eu não conheço Jesus. Eu não sigo Jesus e eu nem sei do que você está falando. E o galo cantou. E Jesus, sendo espancado e humilhado, olhou para Pedro onde ele estava. E quando Jesus olhou para Pedro, e Jesus sendo espancado e humilhado, cuspido, apanhando, e Jesus olha para ele. Naquele momento, porque Jesus tinha dito para ele: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Quando Jesus olha para ele, aquele olhar de graça, de amor, de reprovação, de esperança, adentrou a alma de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro saiu dali e se derramou a chorar. Que Cristo olhe para você. E quando Cristo olhar para você, sua vida será santificada. Quando Cristo olhar para mim e para você, nós veremos quem somos, nós saberemos quem Ele é. Então uma contrição profunda, salvadora, libertadora da graça de Deus entrará em nosso coração. Oh, meus irmãos, e então carregaremos a glória de Deus em nós, o nome de Deus em nós, porque Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai nos santificar, e então sararei a sua terra. É a terceira coisa: Deus cura o pecador. Deus cura a mim e você. Não é o pecador que cura a si mesmo. Veja a ação de Deus. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados, eu sararei a sua terra.
Não é você que se sara, é Deus que te cura. É Deus que te liberta, é Deus que te restaura, é Deus que te aviva, é Deus que te perdoa, é Deus que te levanta, é Deus que te liberta das trevas. É Ele que opera. Esse Deus maravilhoso que entra na nossa história para curar a nossa vida. Deus é a fonte de toda cura, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Que coisa maravilhosa, irmão. Essa cura desse relacionamento com Deus. Essa cura da sua alma, do seu coração, da sua mente. Então Deus cura você. Ele cura esse relacionamento. Ele volta você inteiramente para Ele. Totalmente para Ele. Sarar a terra é sarar pecadores. Porque se a terra está doente, é porque nós estamos doentes. Se o mundo está doente, é porque o ser humano está doente. E quem precisa da cura não é a natureza, são as pessoas que destroem o mundo belo, perfeito e bom que Ele criou. É o ser humano que destrói a sociedade, é o ser humano que destrói sua família. Então ele começa destruindo a si mesmo. Então o agir da cura de Deus precisa vir sobre mim. E quando Deus cura a minha vida, quando Deus me volta para Ele, quando Deus me tem por inteiro, quando eu sou totalmente dele, consagrado a Ele, a minha família, então começa a ser curada. Então a minha família começa a ser curada. A minha família começa a ser restaurada. Meus relacionamentos começam a ser curados, envolvidos na graça e no amor de Deus. E então a sociedade é curada. Quer a cura para a sua família? Quer a cura para a sua família? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí está o caminho da redenção da sua família. Aí está o caminho da restauração da sua família. Não é mais dinheiro, não é mais saúde, não são mais oportunidades, não. O que você perdeu, o que a sua família perdeu, foi a presença de Deus. Essa presença que a tudo cura, que a todos liberta, que salva qualquer um. Aqui está a mão poderosa de Deus. E o versículo 16, a parte B do versículo 16 amplia essa cura, essa verdade, onde toda a sua vida converge para Deus, onde toda a sua família convergente para Deus está, e toda uma sociedade converge para Cristo, uma sociedade curada, uma família curada, uma pessoa curada. É quando Cristo é o centro da vida daquela pessoa, daquela família, daquela sociedade. Quando Cristo é o centro, o caos se torna em ordem. O caos se estabelece porque Cristo não é mais o centro da nossa vida, família e sociedade. E quando Ele e todos nós nos convertemos dos maus caminhos, mudamos a direção da nossa vida que ia para longe de Deus e agora vai em direção a Deus. Toda a nossa vida dele, por meio dele e para ele todas as coisas. Aí a ordem, a bênção, a vida, a paz se estabelece. E o versículo 16, parte B, vai dizer: nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Imagine, meu irmão, Deus com seus olhos todos os dias voltados para você. Deus nunca perde os seus filhos de vista. Ele não pisca.
O salmista vai dizer que o guarda de Israel, a sentinela, o guarda que protege é Deus. Ele diz, o guarda, ele não dorme nem cochila. Os olhos de Deus, todo o tempo, todo dia, olhando para você, cuidando de você, guardando você. Mas não apenas isso. O coração de Deus. Olhou o texto? Os meus olhos estarão fixos, não se movem. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Imagine um juiz muito poderoso. Os homens tremem diante dele. Homens ricos tremem diante dele. Os piores bandidos de uma nação tremem diante daquele juiz. Mas ele está em casa. Tem alguém no seu colo. Mexe na sua sobrancelha. Bagunça o seu cabelo. Puxa os fios da sua barba. Quem é esse? É o filho do juiz. Uma nação inteira treme diante dele. Mas seu filho, não. Assim é você, querido. O coração de Deus está fixo para você. Você tem todo o amor de Deus na sua direção. Todo o amor de Deus está na sua direção. A onipotência está na sua direção. Se Deus é por nós. Agora você entende porque há tanta luta do diabo para você não consagrar sua vida a Deus. Não é verdade? Quantas bênçãos. Quantas. E eu estou num texto apenas. Por isso que há tanta resistência para você ser de Deus. Porque o diabo sabe tudo o que você vai perder. Por isso é que ele quer te seduzir com o mundo. Ele quer te iludir com aquilo que o mundo tem. E que daqui você nada vai levar. Mas que você consagre, renda, entregue, santifique sua vida àquele eterno, maravilhoso Senhor que ama você. Vamos orar. Feche seus olhos, amado irmão, e vamos orar ao Senhor nesse instante.